marcando a abertura do 13º FONAVID, o Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, teremos agora o hino do Piauí e, em seguida, brindaremos o público presente com a continuidade da apresentação da Orquestra Sinfônica de Teresina sob a regência do maestro Aurélio Melo.
A Orquestra Sinfônica apresenta agora Concerto Natalino. Agradecemos à Orquestra Sinfônica de Teresina pela belíssima apresentação nesta noite de abertura do 13º Fonavide, Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. O 13º Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Direito de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o Fonavide 2021, tem como tema Direitos Humanos e Acesso à Justiça na Violência Doméstica e Familiar, a magistratura e o cumprimento das obrigações internacionais assumidas pelo Brasil. A missão do Fonavide é realizar a justiça e garantir a efetividade nacional da Lei 11.340 de 2006, promovendo ações que resultem na prevenção e no combate eficaz à violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio do aperfeiçoamento e da troca de experiências entre magistrados que o compõem, bem como da sua participação ativa junto aos órgãos responsáveis pelas políticas públicas que dizem respeito à matéria. Por meio de suas ações, o Fonavide almeja ser reconhecido como eficiente colaborador na excelência dos serviços judiciários prestados na esfera da violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como referência a todos os magistrados nacionais que atuam nesta área como efetivo instrumento de promoção
da paz social. Os princípios que embasam a atuação do Fonavide são a ética, a modernidade, a probidade, a valorização das pessoas, a responsabilidade social e a transparência. O 13º Fonavide tem como organizadores o Tribunal de Justiça do Piauí e o Fórum Nacional de Juízes e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. São parceiros da realização Governo do Estado, Prefeitura Municipal de Teresina, Conselho Nacional de Justiça, Corregedoria Geral de Justiça, TRE Piauí, Escola Judiciária do Piauí, Associação dos Magistrados Brasileiros, Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, Associação dos Magistrados Piauienses, Coordenadoria da Mulher, SESC, Fé Comércio Piauí, Cicobi e Drogarias Globo. Iniciando este momento protocolar do 13º Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, para compor, presidir e recepcionar os demais membros do dispositivo de honra desta solenidade, convidamos o excelentíssimo senhor desembargador José Ribamar Oliveira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, acompanhado do excelentíssimo senhor desembargador Fernando Lopes e Silva Neto, corregedor-geral da Justiça, e da excelentíssima senhora juíza de Direito Bárbara Lívio, presidente do 13º Fonavide. Para compor o dispositivo de honra desta solenidade, convidamos o excelentíssimo senhor governador do Estado do Piauí, Wellington Dias. A excelentíssima senhora vice-governadora do Estado, Regina Souza. A excelentíssima senhora deputada federal Rejane Dias. A excelentíssima senhora deputada federal Margarete Coelho. O excelentíssimo senhor prefeito municipal de Teresina, doutor Pessoa. O excelentíssimo senhor desembargador José James Gomes Pereira, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. O excelentíssimo senhor Cleandro Alves de Moura, procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí.
O excelentíssimo senhor desembargador Caetano Levi Lopes, diretor-presidente da Escola Nacional de Magistratura. O excelentíssimo senhor Erisvaldo Marques dos Reis, defensor público-geral do Estado. A excelentíssima juíza Maria Domitila Prado Mansur, diretora da Associação dos Magistrados Brasileiros AMB Mulheres. O excelentíssimo senhor juiz Carlos Hamilton Bezerra Lima, vice-presidente administrativo da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, ANAMAGES. O excelentíssimo senhor juiz Leonardo Brasileiro, presidente da Associação dos Magistrados Piauienses. A excelentíssima senhora juíza Jaqueline Machado, presidente de honra do Fonavide. Doutora Dalva Fernandes, presidente da Comissão da Mulher Advogada, neste ato representando o senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Piauí, doutor Celso Barros Coelho Neto. Agradecemos a todos e todas que vieram prestigiar esta solenidade. Sejam muito bem-vindos ao Teatro 4 de Setembro. Aproveitando para agradecer e registrar as seguintes presenças. Excelentíssimo desembargador Sebastião Ribeiro Martins, Tribunal de Justiça do Piauí. Excelentíssimo desembargador Ilo Almeida, Tribunal de Justiça do Piauí. Excelentíssimo desembargador Manuel de Souza Dourado, Tribunal de Justiça do Piauí. Excelentíssima desembargadora Deise Maria, Tribunal de Justiça do Pernambuco, supervisora da Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Excelentíssima desembargadora Rose de Farias, Tribunal de Justiça do Pará. Excelentíssimo desembargador Álvaro Calix Ferro, Tribunal de Justiça de Rondônia. Excelentíssima desembargadora Salete Silva Somariva, Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Coordenadora-Geral de Políticas para Mulheres do Piauí, senhora Zenaide Lustosa. Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres de Teresina, senhora Carla Berger. Coordenadora do NUPEVID, Ministério Público do Piauí, senhora Maria do Amparo de Souza Paz. Representando o Sistema Fé Comércio, senhor Denis Cavalcante. Vereadora de Belo Horizonte, senhora Duda Salabeste. Nesta solenidade serão entregues a Medalha do Mérito do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher,
juíza Regina Freitas. A honraria tem o fim de homenagear todos aqueles que tenham consagrado especial e relevante contribuição no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Para se posicionar e proceder à entrega da medalha Juíza Regina Freitas aos agraciados, convidamos o excelentíssimo senhor desembargador José Ribamar Oliveira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Passamos à entrega de insígnias e diplomas. Será obedecida a ordem de precedência por ordem alfabética. Para receber a honraria, convidamos Bárbara Lívio, juíza de Direito do Estado de Minas Gerais, titular da 2ª Vara Civil da comarca de Teófilo Otoni, presidente do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar e membro da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, pesquisadora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, idealizadora do projeto Diálogos em Foco, conquistando menção honrosa no Prêmio Boas Práticas da Justiça Criminal do Fórum Nacional de Juízes Criminais. Para receber a honraria, convidamos Leina Mônica Timóteo de Souza, graduada no curso de Serviço Social pela Universidade Federal do Piauí. É analista judiciária do Tribunal de Justiça do Estado, onde vem atuando com a matéria de violência doméstica e familiar contra a mulher. Inicialmente, junto ao Núcleo Multidisciplinar Lei Marinha da Penha, e atualmente na Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, na função de secretária executiva. Possui experiência como capacitadora nas temáticas de assistência social, direitos da criança e do adolescente, da mulher e da pessoa idosa, segurança alimentar, defesa civil e relações humanas. Para receber a honraria, convidamos Margarete de Castro Coelho, natural de São Raimundo Nonato, no Piauí, é advogada, sendo mestre na área, especialista em Direito Constitucional e Eleitoral e em Direito Processual. Iniciou o doutorado em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília. Estreou na política em 2010, ao eleger-se deputada estadual. Em 2014, tornou-se a primeira mulher eleita para o cargo de vice-governadora na história do Piauí. Em 2018, foi eleita deputada federal, cargo que ocupa até o presente momento. Para receber a honraria, convidamos Maria do Perpétuo Socorro Ivani de Vasconcelos. Formada em Direito pela Faculdade Metodista Benete, com pós-graduação em Direito Constitucional e Previdenciário pela Faculdade Ateneu. Ingressou na magistratura em 1997, tendo como primeira comarca a cidade de Picos, no Piauí, como juíza substituta. Passou também pelas comarcas piauienses de Oeiras, Santa Cruz do Piauí, Tainópolis, Fronteiras e Pio Nono, sendo titularizada na comarca de Conceição do Conidé, respondendo também pela comarca de Paulistana. Em 2008, foi promovida para a comarca de Miguel Alves e efetuando permuta com a comarca de Cocal. Em 2013, foi promovida para a primeira vara criminal de Parnaíba, com atuação específica na execução penal, Tribunal do Júri, crimes de violência doméstica e todos os demais crimes, exceto de competência específica em drogas e menores.
Para receber a honraria, convidamos Rejane Ribeiro de Souza Dias, natural de São João do Piauí, foi deputada estadual e hoje cumpre o mandato de deputada federal, sendo a titular da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Membro titular da Comissão de Seguridade Social e Família, da Comissão Externa sobre Violência Doméstica contra a Mulher, da Comissão Externa do Ministério da Educação, preside a Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, preside ainda a Subcomissão Especial de Impacto Covid, Pessoas com Deficiência. É formada em Administração de Empresas e bacharel em Direito. Foi coordenadora estadual para a integração da pessoa com deficiência, secretária estadual de Assistência Social e Cidadania, secretária estadual para a inclusão da pessoa com deficiência e secretária estadual da Educação. Para receber a honraria, convidamos Salete Silva Somariva. É graduada em Direito em Canoas, Rio Grande do Sul. Foi presidente da OAB Santa Catarina, subseção Criciúma. Também presidiu a Associação dos Advogados Criminalistas naquela região. Foi eleita desembargadora no âmbito administrativo, ocupou importantes cargos, como de Corregedora-Geral da Justiça. Está à frente da Coordenadoria de Execução Penal e Violência Doméstica do Tribunal de Santa Catarina. Convidamos o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí a retornar ao seu assento. Neste momento, daremos início aos pronunciamentos desta solenidade. Em nome das demais homenageadas e homenageados, fará uso da palavra em agradecimento a doutora Ivani de Vasconcelos. É muito alto. Deixa eu acelerar. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento a mesa na pessoa do desembargador James, a quem possuo grande admiração, e os colegas presentes de forma virtual na pessoa da nossa presidente, Bárbara. É uma imensa honra estar com vocês nessa noite. Agradeço imensamente essa homenagem em meu nome e de todos os homenageados. Ser juíza de uma vara de violência doméstica me trouxe grandes desafios, mas principalmente grande satisfação. Posso falar em nome de todos os homenageados
que o trabalho com a violência doméstica é um trabalho árduo, sensível e possui grande impacto social. Infelizmente, os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher representam grande parte da demanda judiciária em todo o nosso país. Nesta última e recente semana da Justiça pela Paz em Casa, a primeira vara criminal de Parnaíba realizou 196 audiências, julgando cerca de 60% desses processos, mobilizando... Obrigada, gente. Mobilizamos toda a unidade, dos servidores aos estagiários. Concentramos nossos esforços para realizar tão grande pauta. Tive a ajuda dos colegas Luiz Meire, Patrício e Rostônio, a quem agradeço imensamente. Ao término da semana, todos estávamos esgotados, mas felizes com o resultado e a certeza de que um belo trabalho vem sendo desenvolvido em prol da sociedade. E assim tem sido todos os anos nas campanhas da Justiça pela Paz em Casa. Particularmente, sempre fui grande admiradora do Fonavit. Acredito ser um momento de grandes trocas. Me dê. Eu estou emocionada. Obrigada, tá? Obrigada, gente. Particularmente, sempre fui grande admiradora do Fonavit. Acredito ser um momento de grande troca de experiência para nós magistrados, sobretudo com a criação de enunciados e entendimentos que serão disseminados por todo o país. Por isso, e para nós, juízes do Piauí, é uma honra receber esse ilustre evento que está sendo chamado Fonavit do Encontro. É um prazer tê-los aqui. Quero destacar a importância de toda a equipe de trabalho da Coordenadoria da Mulher pelo grande empenho e dedicação ao promover um evento de tão grande importância e pela primeira vez em nosso Estado. De toda a equipe da primeira vara criminal de Parnaíba, pela paixão pela violência doméstica, sempre priorizando as medidas protetivas, apesar do grande número de trabalho na vara, que não é exclusiva de violência doméstica. Dedico a minha mãe, meu esposo e meu filho e toda a minha família, que a vida inteira me ajudaram nesta jornada de viver longe deles. Quero agradecer também ao colega George Cobiniano, que me auxilia na primeira vara, e que, infelizmente, não pôde estar conosco, como era esperado, pelo seu entusiasmo, sensibilidade e dedicação com a violência doméstica. Sinto-me honrado e profundamente emocionado por receber esta comenda e considero como um dos momentos mais importantes da minha vida e carreira e reafirmo o meu compromisso com o Judiciário para a garantia dos direitos das mulheres vítimas de violência num país em que em cada 6 mulheres sofrem tentativa de violência. 26 milhões são ameaçadas de morte. É mister ter um judiciário forte no combate e apoio a todas as mulheres que sofrem de violência doméstica e, como resposta, fortes e eficazes para a sociedade. Agradeço mais uma vez a homenagem e a possibilidade de prestigiar esse fórum, que será maravilhoso. Aproveite o nosso Piauí, porque ele é encantador. Obrigada.
Senhoras e senhores, para fazer uso da palavra, convidamos a presidente do Comitê Executivo do 13º FONAVID, Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Bárbara Lívio, juíza do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Boa noite a todas e a todos. É uma extrema honra estar aqui hoje e um grande privilégio poder estar à frente do FONAVID neste ano de 2021. Cumprimento a todos os desembargadores, na pessoa do presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, o qual nos recebeu sempre com intenso empenho e apoio. Eu observo ainda que o compromisso do FONAVID, do Tribunal de Justiça do Piauí, com o combate à violência contra a mulher é intenso. Inclusive, eles capacitaram todos os magistrados, independentemente de atuarem com violência doméstica ou não, para a atuação com perspectiva de gênero e raça. Mediante convocação. E ouso dizer que acredito que foram os primeiros magistrados que já foram capacitados de acordo com o protocolo de atuação com perspectiva de gênero do CNJ, vez que nós lançamos o protocolo em Brasília em uma terça-feira e na quarta-feira eles já estavam recebendo a devida capacitação. É uma atitude muito audaz e muito comprometida com o poder judiciário que se apresenta com um novo rosto, uma nova face e novas perspectivas de atuação. Por isso, agradeço imensamente poder realizar esse evento ao lado do Tribunal de Justiça do Piauí. Senhores são memoráveis e revolucionários. Senhores e senhoras, quem eu agradeço na pessoa da coordenadora Keila, maravilhosa, uma juíza que realmente merece todos os nossos préstimos. Prezadas e prezados, o FONAVID é uma construção conjunta, coletiva, e é assim que nós gostaríamos que os senhores se sentissem neste evento, se sentissem parte de um evento grandioso e com muito orgulho de estarem na ponta, de estarem ouvindo as mulheres quando elas pedem ajuda, e estarem realizando a melhor prestação jurisdicional que nós conseguimos. Nessa ideia de coletividade, eu observo que o evento desses dias não começou esse ano. Ele começou em 2018, em 2019, na caminhada, na construção do Piauí para ser o Estado, o Tribunal de Justiça sede. Agradeço ao governador o intenso apoio sempre nos dado. E, enquanto juízas e juízes, ele é uma construção nossa do dia a dia. A doutora Jaqueline esteve aqui o ano passado para verificar hotel, conversar com a presidência. E, nesse sentido, considerando que acredito que ser presidente do FONAVID é um momento muito único, nós, da diretoria, temos um intenso orgulho e gostaríamos de convidá-la para co-presidir esse evento comigo, face a essa construção que começou o ano passado e hoje se concretiza. O FONAVID é um coletivo. Portanto, se a doutora Jaqueline aceitar, nós ficaremos intensamente felizes e gratos com essa co-presidência. Obrigada. Muito obrigada. Prezadas e prezados, serei extremamente breve no nosso FONAVID do reencontro e com o desejo que todos sintam-se acolhidos, que todos saiam daqui mais capacitados
para o exercício das nossas funções jurisdicionais, para a articulação da rede, para a construção dessa nova ideia de magistratura que se apresenta. Muito obrigada e um excelente evento a todas e a todos. Para fazer uso da palavra, convidamos o senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral e coordenador da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador José James Pereira. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador José de Ribamar Oliveira, excelentíssimo senhor governador do Estado do Piauí, Wellington Dias, excelentíssimo desembargador Fernando Lopes da Silva, Corregedor-Geral de Justiça no Estado do Piauí, excelentíssima doutora Bárbara Lívio, presidente do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, FONAVID, excelentíssima senhora Regina Souza, vice-governadora do Estado do Piauí, excelentíssima senhora Rejane Dias, deputada federal pelo Estado do Piauí, excelentíssima senhora Margarete Coelho, deputada federal pelo Estado do Piauí, excelentíssimo doutor Pessoa, prefeito municipal desta capital, excelentíssimo doutor Cleandro Moura, procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Piauí, procurador-geral, doutor Erisvaldo Marques, defensor público-geral do Piauí, doutora Maria Domitila, diretora da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutor Carlos Hamilton, vice-presidente administrativo da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, doutor Leonardo Brasileiro, muito digno presidente da Associação dos Magistrados Piauiense, doutora Jaqueline Machado, presidente de honra do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, doutora Dalva Fernandes, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB, neste ato, representando Sua Excelência, o presidente Celso Barros Neto, daquela organização. Queria fazer uma correção protocolar. Fomos efetivamente coordenador da Coordenadoria da Mulher por mais de 2 anos no estado do Piauí. Mas, no momento, a coordenadora é a doutora Kelly Ranieri, que nos substitui. Ainda estou a integrar a diretoria do Colégio de Coordenadores Nacional, e cujo mandato se encerra nesse dia de hoje, por sinal. Muita honra, estamos a nos despedir e nos colocando sempre à disposição, tanto das coordenadorias no meu país, como do FONAVID.
Senhoras e senhores, hoje o Poder Judiciário do Piauí amanheceu em júbilo por receber magistrados e magistradas de todo o país, que aqui, na Mesopotâmia brasileira, aportam para participarem do 13º Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, FONAVID, onde por 3 dias haverão de discutir e debater a violência contra a mulher, formatando políticas públicas que possam minorar esse grave fenômeno social. Meus senhores, minhas senhoras, em recente artigo nosso, apresentado na Salamanca e em Coimbra, assim nos reportamos: a luta da mulher pela conquista e efetividade dos seus direitos vem de longa data. Em qualquer contexto histórico do mundo ocidental, é possível observar não só formas de relações desiguais entre os diferentes sexos, em que mulheres aparecem em situações de vulnerabilidade, como também exemplos variados de resistências e maneiras de enfrentamento da desigualdade. Alguns eventos históricos possibilitaram uma alteração nos processos de resistência ao longo do tempo, por criarem condições socioculturais e políticas favoráveis à produção de oportunidades mais dignas para as mulheres. Sem dúvida, embora nenhum desses acontecimentos tenha sido capaz de produzir mudanças que eliminassem plenamente as práticas de violência e discriminação contra a mulher, muitos foram importantes para efetivar direito das mulheres. Na França, em 1789, Olympe de Gouges publicou os direitos da mulher e da cidadã, através dos quais defendia o fim da dominação masculina sobre a feminina. A escritora foi guilhotinada sob a acusação de trair a condição de mulher por querer igualar-se aos homens. Outro exemplo importante desse período foi a participação feminina na construção do ideal republicano e revolucionário, quando a roupa passou a ter um significado político e os jornais de moda da época apresentavam um traje tipo Constituição para as mulheres, o chamado traje tipo estilo Igualdade, com um toucado muito em moda entre as republicanas, causando reações dos deputados do Comitê de Segurança Geral, que afirmavam temer a masculinização das mulheres. No século XX, a consagração dos direitos humanos encontraram eco, primeiramente, na Carta das Nações Unidas, de 1945, e, em seguida, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, documentos que levaram o propósito e o feito de definir a concepção contemporânea de direitos humanos, notadamente as suas duas principais características, universalidade e indivisibilidade. O primeiro aspecto sustenta-se na tese de que a condição humana é o fundamento principal da dignidade e titularidade de direitos. A indivisibilidade do direito
parte do pressuposto de que a segurança dos direitos civis e políticos é a garantia para o respeito a todas as outras formas de direito possíveis e necessários a uma pessoa humana. Com uma agenda que foi se tornando cada vez mais ampla, as mulheres transformaram a luta pela igualdade de gênero em uma categoria política com alcance para além da específica condição de mulher no mundo. O debate, ao ganhar maturidade, revelou que a relação discriminatória que caracterizou historicamente o comportamento do homem em relação ao sexo oposto está relacionado ao modelo hegemônico de pensar e agir nas diferentes esferas da vida, o que exigiu uma mudança cultural que fosse capaz de modificar as formas de poder que definem um mundo moderno. Importantes momentos desses processos integram as conferências mundiais de direitos humanos, realizados em Viena, em 1993, e em Pequim, em 1995. Nesta última conferência, tratou-se da convenção com a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, a plataforma de Pequim, de 1995. Diante das normas internacionais que estão sendo progressivamente elaboradas e efetivadas, analisar como esses direitos, em especial no que tange à segurança da mulher, vem ganhando efetivação através da atuação da Coordenadoria da Mulher em situação de violência doméstica e familiar no Tribunal de Justiça do Piauí. Meus senhores, minhas senhoras, temos nós, no Estado do Piauí, através da Coordenadoria da Mulher, órgão da presidência do Tribunal de Justiça, e tão bem conduzido atualmente pela doutora Keila Ranieri, emitindo os esforços possíveis para acompanhar a sociedade piauiense, no sentido de apoiá-la não só no processo de conscientização, mas também na prevenção e repressão, quando, infelizmente, os fatos se concretizam. Há muito ainda que se fazer. Daí a necessidade de encontros desta envergadura, na permanente busca de soluções efetivas para a erradicação da violência em todos os níveis da sociedade brasileira e universal. Sejam bem-vindos e pleno sucesso ao Fonavide. Muito obrigado. Convidamos neste momento a fazer uso da palavra o excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, desembargador José Ribamar Oliveira. Boa noite a todos. Tive que subir aqui num tabladozinho para ficar um pouco mais alto. Desejo saudar aqui a presença do governador do Estado, Wellington Dias,
da vice-governadora Regina Souza, o vice-corregedor geral de Justiça do meu tribunal, desembargador Fernando Lopes e Silva, e cumprimentar de modo muito especial a juíza Bárbara Lívio, que é presidente deste FONAVID, do Fórum Nacional da Violência contra a Mulher. Cumprimento com muita alegria e satisfação a deputadas Rejane Dias e Margarete Coelho. Minha saudação ao prefeito Dr. Pessoa, que nos prestigia com sua presença. Cumprimento o Dr. Cleandro Moura, Procurador-Geral de Justiça. Saúdo também o Dr. Leonardo Brasileiro, presidente da Associação dos Magistrados Piauienses. Dr. Erisvaldo Marques, defensor público-geral. Desembargador José James, presidente do TRE Piauí, que hoje se despede do cargo de coordenador, aliás, do cargo de membro do Colégio Nacional. Cumprimento também o desembargador Caetano Levi Lopes, diretor-presidente da Escola Nacional de Magistratura, bem-vindo ao Piauí. Juiz Carlos Hamilton, vice-presidente administrativo da Associação dos Magistrados Estaduais. A doutora Dalva Fernandes, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Piauí, representando o presidente Celso Barros Neto. Saúdo também a juíza Jaqueline Machado, também presidente de honra do FONAVID. Desejo saudar também a juíza Maria Domitília Prado, diretora da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB Mulheres, companheira da queridíssima presidente Renata Gil, que não pôde comparecer e a quem rendo as minhas homenagens. Uma saudação especial à doutora Keila Ranieri, coordenadora da Coordenadoria da Mulher deste Tribunal de Justiça, que tornou possível, graças ao seu esforço, ao apoio da juíza Bárbara Lívio, do Governo do Estado e de um corpo multidisciplinar de assessoras que tanto fizeram para tornar possível este evento. Mas desejo, senhoras e senhores, também mencionar a presença dos meus colegas desembargadores de vários estados que estão aqui presentes. O desembargador Airan Melo, de Alagoas, desembargadora Sandra Regina, do estado de Goiás, a desembargadora Rose de Farias, do estado do Pará, o desembargador Álvaro Cáliz, do estado de Mato Grosso, o desembargador Tutmés Melo, do estado de Alagoas, a desembargadora Nájila Brito, do estado da Bahia, o desembargador Cleones Cunha, aqui do vizinho estado do Maranhão, onde estive recentemente, onde recebi uma medalha de mérito judiciário do Tribunal de Justiça, que muito me honra até hoje. Desembargador Cleones, me sinto emocionado, inclusive com as palavras que Vossa Excelência dirigiu a mim e ao meu Estado. Presente também, aqui em saúdo, a desembargadora Paula Silva, do Estado de Minas Gerais, a desembargadora Sueli Magalhães, do Estado do Rio de Janeiro, a desembargadora Salete Silva, do Estado de Santa Catarina, o desembargador Carmo Antônio, do Estado do Amapá, a desembargadora Karen Mendonça, do Estado de Minas Gerais, e a desembargadora Deise Maria, do Estado de Pernambuco. Cumprimento as senhoras juízas, aos senhores juízes, assessores, demais autoridades presentes, por acaso não mencionadas, e dizer a todos da grande alegria da realização deste evento aqui no estado do Piauí,
recebemos a doutora Bárbara Lívio ainda no final do primeiro semestre, que veio aqui, foi precursora da visita dos senhores, nós a recebemos aqui no tribunal, ainda assim, numa reunião por teleconferência, depois em visita lá no nosso gabinete, quando garantimos à doutora Bárbara todo o apoio para a realização desse evento. As minhas senhoras e meus senhores, esse assunto do qual tratamos aqui, trataremos durante esses 3 dias, é seríssimo e eu acredito que mancha toda a nação brasileira, porque o Brasil é o 5º país do mundo que mais mata mulheres. Nós deixamos para trás até países da África e países muçulmanos, o que nos deixa realmente a pensar que soluções traremos para esta situação que tanto, vamos dizer assim, deixa a magistratura, deixa as autoridades, deixa os governos a pensar. Aqui, doutora Bárbara Lívio, nós nos reunimos com uma certa frequência para conversar sobre o tema e ficamos buscando saída. Depois quero ter a oportunidade de conversar com a senhora e para ouvir a sua opinião sobre alguns projetos da nossa parte. Então, senhoras e senhores, distintas autoridades, ano passado, nosso Estado teve um total de 61 mulheres assassinadas. Destas, 31 foram vítimas de feminicídio. Ainda conforme o anuário da violência, os dados de feminicídio indicam que 81,5% das vítimas foram mortas pelo parceiro ou ex-parceiro íntimo, considerados também os demais vínculos de parentesco. Temos que 9 a cada 10 mulheres vítimas de feminicídio morreram pela ação do companheiro ou de algum parente próximo. De janeiro a setembro deste ano, no Piauí, foram registrados 22 casos de feminicídio e 4.909 boletins de ocorrência nas delegacias especializadas de atendimento à mulher. Esses números superam os registros do mesmo período do ano de 2019 e 2020. Diante desse contexto, sediar o 13º Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar, FONAVID, é fortalecer o compromisso do Tribunal de Justiça do Piauí no enfrentamento à violência doméstica e familiar. Em missão capitaneada pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJPI e abraçada por todos os magistrados, magistradas, servidores e servidores, é traduzida no avanço dos julgamentos dos processos que envolvem a temática, a exemplo do mutirão realizado nas câmaras criminais pela diligente organização das 2 varas do júri, cujos titulares são o doutor Antônio Noleto e a doutora Zilnar Coutinho, que possibilitou a realização de 55 júris temáticos de feminicídio no último mês de agosto. Eu queria, assim, esclarecer e informar a distinta assistência a todos da mesa que eu e a doutora Keila tivemos a ideia de fazermos, no mês da Semana pela Paz em Casa, um mês de júri temático que ocorreu no mês de agosto. Foi um fato inédito nos tribunais brasileiros, no mês de agosto, um júri somente de feminicídios, que não deu para cumprir durante todo o mês de agosto, que avançou até há poucos dias atrás com júris de feminicídio. Então, eu creio, doutora Bárbara, que este será um exemplo para o Brasil, a mostrar que os crimes de feminicídio, eles estão sendo julgados muito rapidamente. Nós tivemos crimes que ocorreram no início de 2020, que já foram julgados agora em 2021. E eu quero repetir esta, vamos dizer assim, esta ação no próximo ano, e já estamos preparando medidas para que tal ocorra novamente com o mesmo sucesso
com uma divulgação que possa ser levada a todo o Brasil. Muito ainda precisa ser feito e aprimorado. Por isso, a importância do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que mantém um espaço permanente de discussões sobre o tema, possibilitando o compartilhamento de experiências e uniformização dos procedimentos, favorecendo a efetividade jurídica e o aperfeiçoamento dos magistrados, magistradas e equipes multidisciplinares. Durante esses 4 dias de realização do 13º Fórum Nacional de Juízes e Juízas de Violência Doméstica e Familiar, FONAVID, ampliaremos a discussão com vistas a facilitar o acesso à justiça a todas as mulheres que sofrem com os crimes tipificados nesta natureza. Tipificados com essa natureza em todas as cidades do país, e a garantir que o Poder Judiciário, por meio do magistrado e com o apoio de equipes multidisciplinares, ao aplicar as leis em nome do Estado, com o objetivo de reparar as relações sociais e jurídicas violadas, cumpra sua finalidade de guardião dos direitos e deveres individuais e coletivos, assegurando os meios e os caminhos para a construção de uma sociedade saudável, justa e solidária. Doutora Bárbara Lívio, nós é que agradecemos a oportunidade de podermos sediar este 13º FONAVID, o Piauí se orgulha e dá as boas-vindas a todas as senhoras e senhores participantes deste encontro. O Piauí muito se alegra com a presença de todos. Muito obrigado. Com estas palavras, eu declaro aberto os trabalhos no 13º Fórum Nacional de Juízas e Juízes da Violência Doméstica e Familiar, pedindo a permissão da doutora Bárbara Lívio para assim fazer. Boa noite a todos. Senhoras e senhores, ouviremos agora o pronunciamento do senhor governador do estado do Piauí, Wellington Dias. Boa noite. Boa noite, gente. Eu quero desejar primeiro as boas-vindas e dizer o quanto todos nós piauienses nos sentimos honrados em receber aqui em Teresina, no estado do Piauí, esse importante evento. Assim, eu quero que considerem saudados aqui todos os membros aqui da mesa, também desse plenário, todas as autoridades aqui citadas, saudando o desembargador José Ribamar Oliveira, presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José James, pelo Tribunal Regional Eleitoral, a doutora juíza Bárbara Lívio, eu quero agradecer ela como presidente do Fórum Nacional de Juízas e Juízes da Violência Doméstica e Familiar, e que coordena aqui o FONAVID, juntamente, pelo que entendi aqui, com a doutora Jaqueline Machado. Então, em nome delas e deles, me sinto todos aqui saudados. Importante esse 13º momento de discussão com várias autoridades do Brasil,
como foi relatado aqui, pela situação ainda indesejável, eu diria vergonhosa, ainda do nosso país em relação à violência contra a mulher, destacadamente a violência doméstica, nesse período 2021, com o coronavírus, a gente imaginava o contrário e tivemos um efeito de mais violência. Há um esforço que, reconheço, ele tem tido resultados no sentido de se garantir a aplicação da lei. O fato é que, até alguns anos atrás, sequer dados confiáveis a gente tinha no Brasil, ou seja, ainda tinha uma quantidade muito grande de mulheres que sequer acessava a condição de uma delegacia do Ministério Público, a Defensoria, até chegar às condições no Judiciário. Nesse aspecto, eu acho que tivemos um avanço considerável e também creio que, à medida em que a gente tem ações como essa que ocorre aqui no Piauí, eu sei, em outros estados em que se garante as condições do julgamento, porque a impunidade, sem nenhuma dúvida, contribui para a permanência e o aumento da violência, especialmente contra as mulheres. É claro que não é só a punição, há uma responsabilidade grande e é importante aqui, esse momento, eu quero me somar aqui à homenagem feita com a medalha, com a certificação às pessoas que se destacaram nesse trabalho. Eu acho que essa integração dos três poderes, essa integração nos vários níveis, municipal, estadual, federal, aqui vejo o esforço do doutor Pessoa aqui, com a doutora Carla Begé, aqui a Zenaide Lustosa, a nossa própria vice-governadora, aqui as duas parlamentares, aqui a Regiane e a Margarete, que eu reconheço como um importante trabalho também do parlamento brasileiro também, neste sentido. E, é claro, a raiz de tudo, eu acho que passa também pela educação. Nós temos trabalhado na perspectiva de preparar gerações em que se tenha a condição da paz, do respeito entre homens e mulheres, já a partir da educação do ensino fundamental para o ensino médio, e aqui tem tido importantes experiências nesta área. Acredito eu que é exatamente na construção de uma sociedade com essa importância do respeito, a importância da igualdade, a importância de se ter mesmo, né, não só a paz, o amor entre homem e mulher. Eu acho que esse caminho é que vai fazer a diferença. Então, é claro que eu não posso deixar de reconhecer que também no estado do Piauí ainda é um grave desafio, mas eu acredito que, atuando de forma integrada, eu acho que nós temos condições de vencer muita paz. Portanto, esse momento aqui hoje, ele é importante para o Piauí, para o Brasil, e certamente, pelo Poder Executivo, teremos imenso prazer em poder ter o resultado desse encontro também, e eu me coloco aqui à disposição para transmitir, não só para o Executivo no Piauí, mas como presidente, nesse instante, do Fórum, do Consórcio dos Governadores do Nordeste, e também como membro do Fórum dos Governadores do Brasil, para que possamos também estar colocando, né, a pauta, a partir do direcionamento desse encontro. Eu quero receber aqui os resultados para que possamos colaborar e atuar de forma nacional. Que Deus abençoe, bom evento, e aproveitem também para conhecer o Piauí. Muito obrigado. Senhoras e senhores, agradecemos a presença e a atenção de todos. Está encerrada a solenidade de abertura deste 13º
Fonavide 2021. Convidamos a todos e todas para um coquetel de boas-vindas a ser servido a seguir nos salões do Clube dos Diários. Os convidados devem se deslocar pela área externa do teatro, se dirigindo ao Clube dos Diários. Tenham todos uma excelente noite.